programa Novo Dia transmitimos pra você. Agora, em um novo dia, leitura diária. Muito bem, voltamos com a sua programação Novo Dia, aqui pela sua melhor rádio do Brasil, a sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD, para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Leitura diária, tá? Da palavra do nosso Senhor. Ouvir e aplicar a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para que a gente possa viver uma vida que agrada ao Deus. Então hoje, no nosso quadro Leitura Diária, hoje vamos para Atos dos não são capazes de escapar, assim pensava Herodes, mas enganando-se ele. O trono ainda é de Deus, ele é o que faz, ele é o que opera, ele é o que realiza. Se Deus ainda tinha propósito na vida de Pedro, não era Herodes que iria impedir os planos de Deus. Então foi exatamente isso que aconteceu. Deus manda um anjo para tirar Pedro da prisão. Pedro é levado para fora da prisão junto com
Agora, em um novo dia, leitura diária. Especial dia 11, dia 11, o texto bíblico fala Barnabé e Paulo enviados
lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2, Tu és o meu filho e hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado e com os seus antepassados o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados de vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que vocês para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam, se a vocês fosse bom. blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor, louvado seja Deus. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha, no capítulo de hoje a gente começa a perceber Pedro, o ministério de Pedro, ele, por um momento, ele sai de cena e agora começa
o evangelho do Senhor Jesus sendo pregado através da vida de Saulo, que agora chamado de Paulo, e também por Barnabé. Então, no capítulo de hoje, no capítulo 13 do nosso Leitura Diária, as viagens missionárias. Nós podemos identificar as viagens missionárias realizadas tanto por Saulo, até aqui chamado de Saulo, como também por Barnabé. Então, do versículo 1 até o 3, a gente vê vários dons espirituais se manifestando na igreja de Antioquia. Era parte da rotina deles orar e jejuar juntos. E um desses momentos, o Espírito Santo, de forma profética, separou Barnabé e Saulo para uma determinada missão diferenciada. O texto bíblico diz que eles estavam na igreja, né? E aí estavam orando, adoravam ao Senhor e jejuando, quando o Espírito Santo falou: separem-se Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então essa é a direção do Espírito Santo. E depois de orarem e depois de jejuar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Precisamos, queridos, estar constantemente abertos e atentos para a direção do Espírito Santo. Ele é poderoso para nos fazer viver momentos intensos da parte de Deus. Ele também o age que vivifica a obra de Deus. É Ele quem é o agente que vai vivificar a obra de Deus na vida de homens e mulheres. Sem Ele não há frutos, mas com Ele há vida em abundância. Então, a direção do Espírito Santo foi que eles se separassem para essa grande obra. Então, no capítulo 4, em seguida, do capítulo 4, do versículo 4 até o 8, após a mensagem profética recebida de que eles se separassem, eles partem da igreja de Antioquia e encerram a viagem em Derbe. Então, nesse momento, era costume usar nomes recebidos na infância. Como a gente vê, a palavra do Senhor faz esse grande destaque, né, do versículo 9 até o versículo 12, aonde eles chegam. Então Saulo, também chamado de Paulo, é nesse momento que Paulo ele entra em cena. Então ele sai de ser chamado de Saulo e agora começa a ser chamado de Paulo. Então, naquele tempo era costume o nome ser recebido na infância. Nesse caso, Saulo, né, como é Saul ou Saulo, de antecedência judaica. Saulo era o nome dele de antecedência judaica, ou seja, desde a sua infância. E um outro na fase adulta, por um motivo especial. Então esse é o motivo da troca do nome de Saulo. Saulo, esse nome era o nome dele judaico, recebido desde a infância, mas depois de adulto ele tinha a possibilidade de colocar um segundo nome por um motivo especial. Então esse nome, Saulo, como também era cidadão romano, então passou a ser chamado agora de Paulo, um nome latino de origem grega, cujo significado é de baixa estatura ou pequeno. A partir de agora, em Atos, Saulo será chamado de Paulo. Então, a partir de agora, não se chama mais Saulo, se chama agora Paulo. Então, quando Paulo ele chega nessa cidade, onde existe lá um homem chamado Bar Jesus, e o próprio Saulo chama ele de filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Chegando nessa cidade, Paulo ele entra nessa cidade e começa a ministrar.
ele fala sobre um homem. O texto bíblico fala sobre um homem que era o procônsul, e ele era um homem de muita influência, e esse filho do diabo, chamado Elimais, estava impedindo de que a mensagem fosse alcançada até esse grande homem, esse homem conhecido como procônsul. E aí Paulo, vendo que ele estava tentando impedir, ele fala: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, a partir de agora, a mão de Deus está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Olha só o poder e a autoridade que há em um homem de Deus. Aqui a gente percebe que Paulo era cheio do Espírito Santo. Agora a gente pode chamar ele de Paulo, porque até o momento era Saulo. Agora a gente pode chamar ele de Paulo. Então a gente vê o agir do Espírito Santo na vida de Paulo, que ele dá a ordem: a partir de agora, você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante o tempo. E aí aconteceu que na mesma hora, e o procônsul, vendo o que havia acontecido, no mesmo momento ele creu de forma profunda e ficou impressionado com o ensino do Senhor. Então, dali em diante, eles partem daquela cidade de Pafos. Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Pânfila, e aí foi o momento em que João deixou eles e voltou para Jerusalém. Então, a partir de agora, segue viagem Paulo e Barnabé para a cidade de Perge e prosseguiram até Antioquia, na Pisídia. E foram no sábado que eles entraram na sinagoga. Então, Paulo, entrando na sinagoga no sábado, localizada na cidade de Antioquia da Pisídia, ele recebe a oportunidade de falar. E começando pelo cativeiro do Egito até a profecia de Davi, ele anuncia Jesus aos ouvintes. Então, no capítulo do versículo 27, louvado seja Deus, até o 37, como nós acabamos de ler, é um relato de todo Paulo. Ele faz uma trajetória desde o Egito. Perceba que é exatamente a mesma pregação que Pedro ele faz diante na sinagoga, quando ele é levado preso a primeira vez para os fariseus e mestres da lei. Ele faz um raio-x. Na verdade foi Estevão que fez esse raio-x completo do povo desde o Egito até a vinda de Jesus. E a mesma pregação Paulo traz a memória para a sinagoga, aonde ele entrou na igreja, na congregação, louvado seja Deus, aqui na cidade de Antioquia. Então, a pregação de Paulo, com essas características, desde o primeiro século, Paulo fala sobre o propósito da morte e ressurreição de Jesus. Então ele vai avisando desde o Egito, o operar de Deus no povo israelita, tirando da opressão do Egito, e aí vem de lá, passa por Davi, e Davi chega até Jesus, e de Jesus ele fala sobre a sua morte e a ressurreição, e diz que agora nós somos os testemunhas dessa ressurreição. Então a pregação de Paulo, ela se torna intensa, e ele mostra que a partir de agora, Jesus Cristo, nós temos a redenção dos nossos pecados. Ele mostra que a partir de agora, de Jesus, o plano de Deus foi que nós temos a redenção dos nossos pecados. Então, do versículo 43 até o 48, como é característico dos judeus, eles não creram mais uma vez. Aqueles que estavam lá, ouvindo a palavra de Deus, eles creram e pediram até que eles ficassem no próximo sábado, como diz no versículo do 38 até o 42. Ele diz: olha, vocês podem ficar aqui até no próximo sábado?
Então os irmãos pediram para que eles pudessem falar mais de Jesus, sobre o perdão, né, dos pecados. Então eles queriam mais. E aí Paulo ele começa a fazer ele fica mais um final de semana, né, vamos dizer assim. E aí no próximo sábado, Paulo e Barnabé ficaram mais uma vez. Então, no sábado seguinte, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu e convidou para que eles falassem mais a respeito desse ensinamento, da ressurreição, da morte, da remissão dos pecados, do propósito de Deus, de Jesus, com a morte de Jesus Cristo, que agora eles têm a redenção dos seus pecados. Então ele pede para que eles fiquem mais um sábado, e no sábado seguinte eles ficam mais uma vez. Então depois, no próximo sábado, na despedida, a congregação, muitos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, começaram a seguir Paulo e Barnabé. É o que diz o versículo 43. Como é característica deles, né? Então eles começaram a perseguir, rejeitaram a pregação de Paulo e Barnabé e rejeitaram a pregação de Paulo sobre Jesus. Então no versículo 49 ao 52, depois da pregação de Paulo na sinagoga, os judeus, vendo a intensidade da multidão, como diz, despertaram inveja no povo judeus, porque a multidão estava indo ao encontro de Paulo na pregação, por conta dessa pregação que ele estava ministrando, incitaram as lideranças daquela região contra os apóstolos. Então isso fez com que eles fossem expulsos da cidade, de forma que, mesmo com a imensa perseguição, a palavra de Deus se espalhava miraculosamente por toda a região. Então, quanto mais os judeus perseguiam a palavra de Deus, de não ser ministrada, mais a palavra de Deus ela crescia. Então Paulo, ministrando, começa aqui o seu ministério, né, de viagens missionárias com Barnabé. Então, depois dessa mensagem que era necessário anunciar primeiro a vocês, ele diz: vocês, judeus, a mensagem era necessário primeiro anunciar para vocês as palavras de Deus. Uma vez que vocês a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios. Bom, se vocês não aceitaram a palavra de Deus, agora o próprio Deus escolheu para que a mensagem fosse entregue aos gentios. Pois assim o Senhor ordenou. Então eu fiz de vocês luz para os gentios, foi o que diz Paulo, para que você leve a salvação até os confins da terra. Então, depois dessas palavras, ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendizeram o nome do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, é o que diz o texto bíblico, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade para provocar uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Então a gente vê aqui no capítulo de hoje duas situações: o operar de Deus na vida de Paulo, a partir de agora sendo chamado de Paulo, cegando um homem que estava tentando impedir a palavra de Deus sendo pregada, mas isso não foi capaz. Paulo cegou aquele homem, cegou por alguns minutos, e aquele homem que era considerado importante naquela cidade olhou e na mesma hora creu.
Então, queridos, a gente percebe que o agir de Deus é para que a vida de muitas pessoas possam ser alcançada. Deus sabe como agir, Deus sabe como operar na sua vida para que através de você pessoas ao redor sejam alcançadas. Então é isso, queridos, que nós temos que agarrar com toda a convicção. Deus, ele tem sido maravilhoso conosco. Ele tem escolhido a mim e a você para que a gente possa ser esse canal de bênção. Assim como Saulo, agora chamado Paulo, tem sido um canal de bênção na vida daquele homem importante, porque ele chamou Paulo para ouvir a palavra de Deus, e ali naquela mesma hora ele creu. E aí enviando agora, depois daquela situação, enviando Paulo para a cidade de Antioquia, ele chega e começa a falar, fazendo esse raio-x completo do agir de Deus até a morte do Senhor Jesus e o propósito, que era a remissão e o perdão dos nossos pecados. Então, naquele momento, os judeus ali, aqueles que estavam ali, alguns creram, outros não continuavam não crendo na palavra de Deus, pelo contrário, perseguindo aquele homem. Então, depois dessa perseguição, ele é expulso daquela cidade. E é isso que nós vamos acompanhar no capítulo de amanhã. O que acontece com Barnabé e Paulo agora sendo expulsos da cidade de Antioquia. Amém, queridos? Então esse é o nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira, dessa quinta-feira. Hoje nós vemos que começa, Pedro sai de cena durante um período e agora entra o ministério de Paulo e Barnabé, levando as mensagens missionárias, levando e propagando a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos?